Muitos desenvolvedores de React Native vêm do ambiente web, entendem os conceitos do React de componentização, estado, propriedades, mas tem dificuldade na hora que a gente começa a falar da parte nativa do aplicativo. Nesse caso, hoje aqui a gente vai falar especificamente da parte nativa do iOS. Como desenvolvedor React Native, você não precisa saber escrever código em Swift, mas você precisa entender qual a relação do React Native com a parte nativa, com essa pasta que é iOS, o que tem aqui dentro que é importante pra gente como desenvolvedor React Native, e também a manipular o Xcode, que é a IDE oficial da Apple, ou seja, a ferramenta que os desenvolvedores iOS nativo utilizam para criar os seus aplicativos. E como desenvolvedor React Native, em alguns momentos você vai ter que utilizar o Xcode, seja para alterar o nome do seu aplicativo, alterar o Bundle ID, alterar os ícones ali do seu app. Então é muito importante que, mesmo trabalhando exclusivamente com React Native, você conheça o Xcode e saiba manipular essa ferramenta. Então é isso que a gente vai aprender aqui hoje. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a nossa estrutura de pasta. Em 99% do tempo, quando você estiver trabalhando com React Native, você vai estar utilizando esses arquivos aqui JavaScript dentro da sua pasta SRC, suas telas, seus componentes, e eventualmente você vai ter que mexer em uma coisa ou outra aqui dentro da pasta iOS, tá? O React Native, ele é uma camada em cima da camada nativa, ou seja, a gente tem ali tanto no Android quanto no iOS os arquivos nativos, né? Toda a estrutura de aplicativo nativa, e o React Native é uma camada JavaScript em cima dessa camada nativa que faz essa ponte, essa comunicação para transformar a parte do seu código JavaScript em código nativo, em componentes nativos. Hoje a gente vai falar especificamente da parte do iOS, e aqui dentro da pasta iOS tem dois arquivos que são muito importantes pra gente, tá? Que eventualmente você vai ter que manipular, que é o podfile e o podfile.lock. O podfile e o podfile.lock, eles se assemelham muito a dois arquivos que você que já trabalha com JavaScript conhece, que é o package.json e o yarn.lock. Quando você está trabalhando com JavaScript, o package.json, ele é o arquivo onde você especifica as dependências, ou seja, as bibliotecas do seu aplicativo, né, que você vai utilizar aqui dentro do seu app, e o yarn.lock, ele é o arquivo que vai dizer exatamente aqui a versão, especificar de forma mais detalhada essas dependências aqui do seu aplicativo, da sua camada nativa. E na camada iOS, a gente tem algo bastante parecido. A gente tem o podfile, que também vai determinar coisas relacionadas às dependências aqui do nosso app, e mais algumas especificações aqui também relacionadas a build, o que a gente vai fazer e tal. E o podfile.lock, que vai especificar aqui com detalhes todas as dependências do nosso aplicativo, tá? Esses arquivos aqui dificilmente você vai ter que manipular eles, tá? Hoje em dia o React Native já consegue fazer bastante coisa aqui de forma automática, mas são os dois arquivos que você precisa entender aqui que eles existem e qual a relação deles. Quando a gente fala de dependências aqui no iOS, a gente tá falando sempre de pods, tá? Enquanto na camada nativa a gente tem a nossa pasta aqui Node Modules, que é onde vai estar as nossas dependências aqui JavaScript, no iOS a gente vai ter a nossa pasta pods aqui, que vai estar as dependências nativas em iOS, beleza? E agora a gente vai partir para o Xcode, a gente vai aprender a abrir e manipular o nosso projeto React Native dentro do Xcode, tá? Então eu vou abrir aqui a minha pasta aqui no meu aplicativo, onde é que ele tá, exatamente a mesma estrutura que tá aparecendo aqui no VS Code, e eu vou abrir aqui, ó, dentro da minha pasta iOS, eu tenho dois arquivos aqui relacionados ao Xcode, que é esse Xcode Project e esse Xcode XC Workspace aqui, beleza? Esse Xcode Project aqui, ele é como se fosse, ele é um formato mais antigo, digamos assim, mas para o React Native o arquivo que você vai abrir é esse XC Workspace aqui. Se você abrir esse aqui, você vai conseguir ver algumas informações do seu projeto, mas você vai dar uma série de problemas na hora que você tentar buildar ou manipular alguma coisa. Então prestem muita atenção quando vocês forem abrir o arquivo aqui do Xcode, que tem que ser esse .xc Workspace, beleza? Vou clicar aqui para abrir. Abriu aqui, carregou o meu projeto, e aqui, ó, na aba lateral eu tenho duas pastas aqui, uma do pods, que é a parte de dependências aqui que a gente comentou, tá? Que você basicamente não vai mexer nisso aqui, e tem a parte mais importante aqui, que é a aba que vai vir com o nome do seu projeto, né? A pastinha aqui com o nome do seu projeto. E aqui você já consegue ver algumas informações relacionadas ao seu projeto. Aqui na aba General, que eu tenho várias abas, a gente já vai falar um pouquinho delas, mas a primeira que você vai ver aqui é a General, né? E aqui tem algumas coisas relacionadas ao seu aplicativo que eventualmente você vai ter que mexer. Por exemplo, a gente tem esse Display Name aqui, que é o nome do seu aplicativo que vai aparecer no device, ou seja, no iPhone lá ou no iPad
do seu usuário, tá? Esse não é o nome que aparece na loja, isso você vai configurar lá no site da Apple, mas o nome que aparece no dispositivo do usuário é esse nome aqui que você vai colocar. Então você pode alterar aqui. Esse projeto aqui foi um projeto que eu fiz num tutorial aqui do canal, que a gente falou de React Navigation, né? Que é a nossa lib de navegação. Inclusive vou deixar linkado aqui se você quiser saber mais sobre React Navigation. Então esse é o nome aqui que você vai colocar no seu aplicativo. A gente tem o nosso Bundle ID aqui, que é o identificador único do seu projeto lá na Apple, né? Então geralmente a gente bota aquele domínio reverso aqui, né? Com o nome do seu aplicativo, tá? RN Navigation. .com, alguma coisa assim, tá? Que a gente coloca. Isso aqui não é obrigatório, esse seu domínio aqui, beleza? Mas geralmente a gente coloca isso aqui, né? Digamos assim, é uma boa prática. E ele tem que ser um identificador único. Aqui é onde você vai colocar a versão do seu aplicativo. Então a gente tem a versão que vai aparecer para o usuário lá na loja. E a gente tem o número do build aqui, né? Que é algo, digamos assim, de um controle um pouco mais interno. Então aqui eu posso ter 1.2, 2.0. São essas versões que você vai ver lá na sua loja. E esse bundle aqui é um número de controle interno que a gente geralmente vai incrementando de 1 a 1, sem se importar muito aqui com o número na versão, né? Então a cada versão nova que a gente vai incrementando, a gente vai subindo aqui. A gente tem algumas informações aqui também de deploy, que você pode dizer se seu aplicativo vai funcionar só no iPhone ou no iPad também. E aqui outra parte bastante importante aqui também, que é com relação à orientação do seu dispositivo, né? Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente ver aplicativos que funcionam na posição landscape, né? Ou seja, que é com o teu dispositivo assim, ó, deitado, né? Geralmente a maioria dos aplicativos a gente quer que eles sejam utilizados assim, ó, com o aplicativo em pé. Então, geralmente a gente vem aqui e desmarca as partes de landscape, que é para o usuário não poder virar o aplicativo assim. Então, isso aqui acho que é bem legal também, porque é algo que a gente costuma sempre fazer nos projetos. A gente vem aqui e desmarca para deixar o aplicativo só em pé. E dessa parte general aqui, acho que é basicamente isso que você... E a próxima aba que a gente vai ver aqui, a próxima parte do VS Code, é essa Sign-in Capabilities aqui. Essa é uma aba bastante importante também, tá? Principalmente quando a gente fala de build do nosso aplicativo, a gente vai vir aqui nessa aba. E no iOS, tá? Eu tenho que sempre assinar o meu aplicativo. Eu não vou falar especificamente da parte de assinatura aqui agora, como é que a gente faz. A gente pode até fazer um vídeo só sobre isso. Mas basicamente, aqui nessa parte do Xcode que você vai gerenciar. Então aqui você vai ter que selecionar o seu time, tá? Você pode ter vários times aqui, várias empresas que você trabalha. Eu vou botar o meu time aqui pessoal, né? Que é minha conta pessoal aqui na Apple, e você pode deixar aqui para o Xcode gerenciar automaticamente esses certificados. Então ele vai dar conta de criar o certificado, criar o que a gente chama de Provision Profile aqui, né, que é um arquivo que faz a junção, enfim, do teu certificado com as especificações dos dispositivos que você tem, e você pode manipular aqui tanto para o certificado, né, e para a assinatura de debug, quanto de release também, tá? E eventualmente, se você estiver trabalhando numa equipe maior, numa equipe grande, provavelmente isso aqui não vai ser gerenciado automático, tá? E você vai ter que especificar algumas coisas aqui, como por exemplo o Provision Profile, importar os arquivos. Outra parte importante que a gente tem aqui nessa aba é esse Capabilities aqui, que é basicamente funcionalidades que nosso aplicativo tem. A Apple pede que a gente adicione, né, esses Capabilities aqui. Então, para que a gente possa adicionar algumas funcionalidades aqui no nosso aplicativo, a gente já vai ver alguma delas aqui, a gente tem que especificar isso aqui no Xcode, tá? Então, eu vou clicar nesse botão de mais aqui, ele vai aparecer aqui algumas funcionalidades que nossos aplicativos pode ter. Uma bastante comum, que geralmente a gente sempre usa, é a de Push Notification, tá? Então, se o seu aplicativo aí tiver Push Notification, você vai ter que vir aqui e adicionar, tá vendo? Ele vai aparecer aqui. Se você estiver utilizando Push Notification, ele vai pedir para que você entre aqui também com esse Background Models aqui. Você pode clicar aqui. Beleza? E aqui vai aparecer as abas para você poder especificar algumas configurações dessas features, assim, né? Digamos que você adiciona. Então, existem várias coisas que você pode adicionar. Por exemplo, se o seu dispositivo utilizar Apple Pay, se ele utilizasse alguma coisa relacionada a videogame também, se ele utiliza in-app purchase, então você vai ter que vir nessa aba aqui de Capabilities. Outra parte interessante para a gente ver aqui no Xcode também é como fazer o build do nosso aplicativo aqui direto, né? Quando a gente está utilizando o React Native, geralmente a gente vai lá e roda esse comando aqui, né, esse yarn iOS, que por baixo do span, se a gente for lá no nosso package.json, ele vai estar rodando esse comando aqui, né, da CLI do React Native, que é o React Native Run iOS, para abrir o nosso simulador e buildar o nosso aplicativo aqui, tá? Mas saiba que você consegue fazer isso aqui pelo Xcode, e eu acho até mais fácil em alguns casos. Por exemplo, se você quiser selecionar o dispositivo aqui, ó, tem uma interface visual bem legal, assim, bem fácil. Então você pode selecionar aqui. Se você tiver um dispositivo físico conectado, vai aparecer
aparecer aqui também. Então vou selecionar aqui o iPhone 13 e vou clicar nesse botãozinho aqui de play para buildar o aplicativo. Então terminei de buildar aqui no Xcode o aplicativo e vocês podem ver que abriu aqui o nosso bundle JavaScript, abriu o nosso simulador aqui que a gente selecionou, como se eu estivesse buildando lá direto pela linha de comando, beleza? E aqui no Xcode você também tem acesso aqui aos logs do aplicativo, algumas informações aqui de avisos ou se eventualmente algum erro aqui também, tá? Então, por exemplo, se você estiver fazendo um build do seu aplicativo aí no iOS e estiver dando algum erro, se você buildar ele direto ali pelo aquele comando do yarn iOS, é muito difícil você ler os erros, então eu recomendo que você faça o build aqui pelo Xcode, que vai aparecer os avisos e eventualmente algum erro que vai aparecer aqui, vai ficar muito mais fácil de você manipular. Nessa abinha aqui que tem esse símbolo aqui de warning, a nossa primeira aba aqui é aquela que a gente estava vendo, a gente tem acesso aos arquivos, você pode vir aqui na aba de warning para poder ver os avisos ou possíveis erros que vai dar aqui no seu projeto. Outra coisa bem interessante aqui também que a gente geralmente manipula quando a gente utiliza a parte nativa é a nossa parte de ícone e de splash screen, tá? Então se eu abrir aqui, posso clicar aqui na setinha para abrir aqui a aba, vou clicar na minha primeira pastinha aqui e vai aparecer alguns arquivos relacionados ao meu app, tá? Então posso vir aqui, ó, nessa parte aqui de imagens e aqui vai ter essa imagem aqui que a gente chama de app icon, que vai ter as imagens aqui do seu aplicativo, que é justamente a imagem que vai aparecer aqui, nesse caso eu tô sem imagem nenhuma, e vai aparecer aqui no seu dispositivo quando você colocar a imagem aqui, beleza? Outro ponto aqui também nessa aba que a gente pode ver, que geralmente a gente utiliza, é esse layout screen aqui, que basicamente é a nossa splash screen. Então deixa eu aumentar um pouco aqui, vou aumentar isso aqui. Aumentei aqui e quando você abre o aplicativo, ó, tá vendo? Essa mesma tela que tá aparecendo aqui, e essa aqui é uma tela nativa, tá? Do iOS. Então, se você for mexer na sua splash screen, você provavelmente vai ter que alterar aqui, adicionar uma imagem, mudar a cor. Isso aqui são elementos visuais que você pode alterar aqui, ó. Vou alterar esse nome aqui rapidinho para vocês verem aqui. E mais uma vez, ó, se eu fechar aqui e abrir novamente, não vai atualizar, tá? Porque quando eu mudo alguma coisa na camada nativa, eu tenho que refazer esse meu build aqui, tá? Então vou clicar aqui para buildar de novo. E aqui, ó, agora apareceu aqui a atualização que eu fiz com a modificação que eu fiz aqui na minha splash screen, beleza? Então aqui nessa aba aqui do aplicativo, geralmente são dois lugares que você vai querer mexer nisso aqui, que é na parte da minha splash screen e dos meus icons, tá? Aqui eu fechei a aba, mas se você quiser reabrir, você aperta aqui em cima, ó, nesse íconezinho aqui, ele vai abrir e fechar aqui e você pode voltar a manipular os seus arquivos, beleza? Outro ponto também, tem esse arquivo aqui, esse app delegate aqui, e geralmente esse é o único arquivo nativo que você vai precisar mexer. Algumas libs ainda te exigem que você adicione um import e uma ou outra lógica aqui, mas isso hoje em dia tá bem raro. Eu sei que, por exemplo, a biblioteca do Firebase, se você adicionar, você vai ter que manipular esse arquivo também. E a gente tem um vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui também linkado, falando sobre Firebase. Então se você utiliza Firebase e quiser saber como configurar essa parte nativa, tá tudo explicado passo a passo no vídeo, vou deixar linkado aqui também. Geralmente esse é o único arquivo aqui que você precisa saber manipular e você não precisa nem entender o código. Basicamente você vai copiar lá da documentação, colar aqui, então isso é bem tranquilo também. Outra parte importante aqui também que eu considero para você aprender a saber do Xcode é como você limpar aqui o teu build, limpar alguns arquivos de cache, né, que o Xcode utiliza, porque em alguns momentos pode ser que você tenha algum problema no build, fique algum cache ali, comece a dar um erro. Então, em alguns casos, você simplesmente limpar a tua pasta de build, limpar o teu cache vai resolver os teus problemas, tá? Acho que isso é um clássico da programação, né? Quando a gente tá com algumas coisas erradas, a gente simplesmente dá um reset ali, a gente dá uma limpada no nosso cache e as coisas começam a funcionar, tá? Então eu vou aqui fechar aqui o aplicativo, tá? E aqui para limpar o teu build, aqui você tem que vir aqui, ó, aqui vai estar as opções aqui em cima, tá? Aparecendo aqui as opções do Xcode, porque eu tô com o Xcode selecionado. Você pode vir aqui, ó, aqui na aba Product aqui, e aqui vai ter algumas ferramentas aqui, algumas coisas para você manipular, para você rodar também, por exemplo. E o que a gente quer aqui nesse caso é esse Clean Build Folder aqui, tá? Você pode clicar aqui, e ele vai começar a limpar a tua
pasta aqui de build, para que quando você rodar novamente, isso aqui fique totalmente limpo, né? E ele não reutilize nenhum cache, né? Vai subir todos os arquivos aqui, todo o processo de build novamente, beleza? Então, geralmente isso resolve alguns problemas quando a gente está travado em algumas coisas que a gente não sabe exatamente qual é o problema. Geralmente a gente limpa aqui o build também. E outra pasta aqui também que geralmente a gente também dá um clean quando as coisas estão dando errados, é a pasta que a gente chama de Derivate Data, né? Que é algumas informações de cache aqui, tanto do iPhone, do simulador, quanto do nosso projeto também. E pra gente limpar essa pasta aqui, a gente tô com o Xcode aqui selecionado, então vou clicar aqui Xcode e vou clicar aqui em preferências, né? Vou abrir algumas opções aqui, e aqui eu tenho várias abas aqui relacionadas a algumas coisas aqui do Xcode. Eu vou aqui na aba Location, e na aba Location aqui eu tenho essa opção aqui, ó, né, desse Derivate Data, e aqui eu tenho exatamente a pasta onde esses arquivos estão sendo salvos, tá? Então, se eu clicar aqui nessa setinha, ele já abre a minha pasta lá, e aqui eu tenho as informações, né, de todos os aplicativos aqui. Tem vários projetos, né, que eu já trabalhei, vai ficando esse cache aqui. Isso aqui também, geralmente, é um bom lugar para você limpar de vez em quando aqui, tá? Porque repara só aqui na quantidade de espaço que todos esses projetos estão ocupando aqui na minha memória, né? Então, vou selecionar todos aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, e só aqui desse Derivate Data aqui de todos os projetos que eu já buildei aqui no aplicativo, eu tenho quase 27 GB aqui, tá? Então, é porque eu trabalho em vários projetos ao mesmo tempo, tanto aqui do canal quanto dos freelancers que eu faço. Então, tem muita coisa aqui, tá? Realmente. Mas se você tiver uma máquina um pouco menos potente, digamos assim, que não tenha muita memória, é interessante você vir aqui e limpar de alguns projetos que você não está utilizando mais, tá? E obviamente, se você limpar de um projeto que você está utilizando, quando você clicar aqui para fazer o build novamente, vai demorar um pouquinho mais, mas esses são arquivos que você pode deletar aqui com tranquilidade, tá? Que não vai prejudicar nada do seu aplicativo. E por último aqui, a gente vai ver a parte do Xcode que a gente utiliza para enviar o aplicativo lá para a Apple, né? Quando a gente quer enviar o nosso aplicativo para a loja, para App Store, tá? A primeira coisa que você tem que fazer quando você for buildar o seu aplicativo é vir aqui nessa aba de Sign in Capabilities e ver se está tudo correto aqui, se não tem nenhum problema com o seu certificado aqui de release, se está tudo correto. A segunda coisa é aqui no dispositivo, tá? Sempre quando você for buildar para mandar para a loja, você tem que selecionar essa opção aqui de N, tá? Tá vendo que ele coloca até um build aqui, ó, N iOS Device. E você vai vir aqui na parte de Product, na aba Product, e vai clicar nesse Archive aqui, que é para ele fazer o build para mandar para a loja, tá? E depois que você clicar aqui, vai vir umas abinhas que você basicamente vai clicar Next, 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 até ele fazer o upload. Eu não vou colocar para buildar aqui agora, isso também dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso, só sobre essa parte de upload, de certificado. Inclusive, se vocês quiserem esse vídeo, deixa aí nos comentários. É algo que as pessoas geralmente têm dificuldade, mas é algo que eu não sei ainda se eu vou trazer aqui pro canal, porque são coisas bastante específicas, tá? Mas se vocês quiserem, escreve aí nos comentários, tá? E basicamente é isso. Eu acho que com essas informações aqui sobre o Xcode, sobre a parte do iOS, vocês que são desenvolvedores de React Native já conseguem trabalhar sem nenhum medo aí e poder buildar o seu aplicativo no iOS, poder manipular aqui o Xcode sem ter nenhum problema, beleza? Por esse vídeo é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.